Graça e paz, amados irmãos. É um prazer estar hoje, mais uma vez, compartilhando com vocês o meu devocional diário. Hoje eu gostaria de estar falando sobre como enfrentar gigantes. Você tem enfrentado gigantes na sua vida? Ou a sua vida ela é ótima, maravilhosa? E não acontece nada de difícil, não aparece nenhuma muralha para você que você tem que escalar, nenhuma montanha, nenhum gigante que você tem que vencer. Hoje em dia tem sido muito difícil na vida de muitas pessoas, né? Na minha não tem sido fácil. Então eu acredito que a sua também não é assim aquele mar de rosa. Eu vou fazer uma leitura para que possamos ver sobre o gigante. E esse é um dos maiores gigantes que relatado na história da Bíblia, na história da humanidade. É o pequeno Davi que vence o gigante Golias. É a história que todo mundo conhece. Mesmo a gente conhecendo, às vezes a gente esquece de estar observando aprendizagem, lições de vida para nós. Então eu vou ler e você pode observar, pode ouvir e pensar, né? Tirar suas próprias conclusões. Eu acho que todo mundo conhece a história de Davi e Golias, que o Golias ele era muito alto, muito forte e guerreiro desde a mocidade, e ele estava afrontando o povo de Israel. Ele falava todo dia que mandassem um homem para lutar com ele. Então ele desafiava e também ele falava contra Deus. Imaginem as coisas que ele falava: o Deus de vocês é um Deus fraco. Então ele afrontava a Deus, ele não afrontava só Israel. Ele afrontava a Deus. Então, essa é a história, né? E o pequeno Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Mas seu pai enviou ele a levar comida para seus irmãos, na guerra, na batalha. Quando Davi chega lá naquela guerra, a primeira coisa que ele se depara é com os soldados todos com medo, apavorados. O medo é uma coisa bem visível, né? E depois ele mesmo comprova com seus próprios olhos a afronta que o filisteu fazia a Deus. E ele fica indignado. Ele fica indignado quando ele ouve aquelas coisas contra Deus. Ele fala: quem é este filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é este filisteu? E nós vemos já só na sua fala a força, a bravura que ele tinha. E ele se prontifica a lutar contra aquele gigante. Apenas um jovem, um garoto, sem estrutura física, digamos que ele não tivesse nenhuma estrutura emocional já madura, mas ele tinha fé. Ele tinha fé porque ele conhecia Deus e ele não gostou da forma que falaram, da forma que ele falou, da forma que ele criticou ao exército de Deus. Então falava contra Deus e falava contra o exército. Olha só, quando ele vai até Golias, o Golias fica indignado. E ele olhando, quando ele vê Davi, ele o desprezou, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. O gigante, ele olhou e ele diz: meu Deus, tipo assim, os deuses dele lá, que é isso? Vão estar mandando um menino para lutar comigo. Esse cara é doido, né? Não tem homem em Israel
manda uma criança para lutar comigo, e ele fica, ele mesmo, ele se sente assim, nossa, o que é isso? Ele diz assim, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, porque Davi, ele não estava com armadura, ele não estava com todas aquelas roupas e capacete, mas ele estava com quem podia protegê-lo. Ele fala assim, no versículo 45 de 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 45, Davi diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com a espada e com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele não deu ouvido à afronta. Ele não deu ouvido àquela voz que o rebaixava. Às vezes, nós ouvimos a voz do inimigo. Às vezes, nós ficamos analisando o inimigo, analisando os gigantes. E quanto mais você analisa, você vê como é grande o gigante, como é grande o problema. Nós fazemos como o povo de Israel fizeram, como quando foram espiar a terra, lá em Canaã, eles fizeram exatamente isso, mas lá eles ainda fizeram pior, né? Eles chegaram de volta, os espias, e eles disseram, nós não podemos vencer aquele povo, nós não podemos vencer porque eles são tão grandes e tão fortes, que nós parecemos gafanhotos aos seus olhos. E nós mesmos nos sentimos assim. Olha só, tão pequena era a fé daquele povo, que eles mesmos se sentiram como gafanhotos diante dos homens, dos gigantes que tinha lá naquela terra. Eles falaram aquilo, eles esqueceram de Deus. A Bíblia relata, né, que Josué falou ao contrário. Josué e Caleb, eles disseram, não, mas Deus está conosco. Ficou assim mesmo, que é uma voz assim abafada, né? Porque só eles dois falaram favoravelmente. Só eles dois tinham fé. Então os outros falaram, e a nação ouviu. A nação, como também não tinha fé, ouviu a voz deles que dizia que era impossível vencer aquele povo. E o que aconteceu, né? A gente já sabe. Então, Davi, ele não foi como aqueles espias. Ele não olhou o tamanho do gigante. Ele não viu aquela coisa assim, não, é impossível vencer. Ele viu, com Deus eu posso vencer. Isso que ele pensou. Ele não olhou para si. Ele disse assim, você vem a mim com lanças, escudo, espada. Digamos, vem armado até os dentes. Mas eu vou contra você em nome de quem? Do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos que você tem afrontado. Essa é a resposta que você tem que dar. Essa é a resposta que eu tenho que dar. Quando o inimigo sussurrar no seu ouvido, dizendo assim, agora você se ferrou. Agora não dá. E você olhar, e quanto mais você analisar, você vai ver que é grande mesmo o obstáculo. Pois pare de analisar. Pare de olhar. E olhe para Deus. Faça como Davi. Responda como Davi. Eu vou em nome de Deus. Se você estiver Deus na sua vida, tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê.
Então, não olhe para o problema. Olha só, a diferença ela está numa pergunta. Você tem Deus? Deus, ele está lutando com você, igual ele estava lutando com Davi? Ou Deus está contra você? Agora, se Deus estiver contra você, agora é outra história, né? Veja só. Qual a diferença que tinha daqueles homens do exército? Qual a diferença do rei Saul para Davi? Porque todos eles estavam com medo, enquanto Davi não temeu. É muito simples. Olhamos o texto, analisamos e vemos. Davi era o único que confiava em Deus. Porque ninguém confia em quem não conhece. Você não confia em alguém que você não conhece. Você não confia em alguém que você não tem intimidade. Muitas pessoas, quando tem um problema, eles desmoronam. Eles se prostram. Porque eles de fato não conhecem a Deus. É fácil? Não é fácil. Nós choramos? Sim. Nós sofremos? Sim. Mas nós não desistimos. Nós não abandonamos. E nós sabemos em quem está a nossa vitória. Você, preste atenção. Saul, ele não andava mais com Deus. Deus não andava mais com ele. Ele deixou Deus. Ele parou de ouvir a voz de Deus. Ele começou a governar sua própria vida, a fazer o que ele achava que era bom. E Deus também o abandonou. Por isso, agora ele não tinha mais a força de antes. Agora ele não tinha mais a coragem de antes. Agora ele era um homem medroso. Agora ele virou um homem medroso. E Davi, do outro lado, totalmente oposto, ele cada dia tinha mais fé, mais convicção de quem é Deus, de quem era Deus para ele. Quando Davi chegou lá, o rei foi o primeiro que não acreditou nele. Ele disse: como você vai lutar contra esse homem que ele luta desde a sua mocidade? Ele é um guerreiro, ele é valente, ele é alto. Mostra que é impossível, né? Mas ele disse assim: eu matei um urso e um leão. Eu estava cuidando das ovelhas de meu pai. E veio um urso, eu matei. Veio um leão e eu tirei ele. Era da boca do leão. Por quê? Porque ele já tinha batalhas. Às vezes nós queremos fugir da batalha. Queremos fugir do gigante. Mas não é por aí. É vencendo um gigante que estamos vitoriosos. Não é quando nós fugimos. É quando nós lutamos. Porque Deus nos dá a capacidade. Deus nos dá a sabedoria. Desde que nós busquemos Ele. Então digamos que Davi primeiro tenha matado algum coiote, alguma hiena, não sei, e alguns animais, e ele percebeu como Deus era com ele, como Deus cuidava dele. Então ele matou um urso, ele matou um leão, e quando ele vê o gigante, ele disse: qual a diferença? Se Deus estava comigo na hora de lutar com o urso e com o leão, então qual a diferença? Deus também estará comigo na hora de vencer esse gigante. Ele confiou e ele lutou contra o gigante. Ele não fugiu. Outra coisa que nós vemos nessa leitura, nessa parte não relata, mas na frente tem, porque ele ficou famoso. Por que ele ficou famoso? Porque ele venceu o gigante. Então, quando é que você se torna um campeão? Quando você vence o obstáculo. Quando você vai a uma corrida, você chega no final, você é o vencedor. Você chega lá, você é vencedor. Quando você faz uma prova de maratona, né?
você tem que correr até lá para você se tornar vencedor. Então, se você não vencer o seu obstáculo, você não será um vencedor. Você vai ter que lutar com Deus. Porque Deus, Ele tem lutado as nossas batalhas. A vitória, ela vem do Senhor. A batalha, ela é do Senhor. Não é nossa. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Deus, Ele é grande, mas Deus, Ele nos usa, pequeno como nós somos. Ele nos usa para trabalhar a nosso favor. Usa nós. Ele usou aquele pequeno Davi. Ele poderia simplesmente fazer qualquer coisa e vencer aquele gigante. Mas ele usou Davi, porque ele queria exaltar Davi. Deus queria exaltar Davi. E esse foi o propósito da vida do Golias. Esse foi o propósito da vida do Golias. O Golias foi usado para exaltar o servo de Deus, que Deus queria exaltar. Porque ele era humilde. Olha, são tantas as características de Davi que não dá para falar no devocional. Da humildade que ele tinha. Ele fala, quando Saul pergunta para ele, meu filho, você é filho de quem? Eu sou filho do teu servo, Jessé. Eu sou filho do teu servo. Então, toda a forma que ele fala mostra simplicidade, bravura, fé, aquela confiança, uma confiança em Deus, sim, imbatível. Imbatível não era o gigante, imbatível era a fé, a confiança que Davi tinha em Deus. Você tem confiado em Deus? Você tem ouvido Deus? Ou você tem ouvido a voz do opressor? A voz de quem te oprime? Para de ouvir a voz de quem te oprime. Pare de ouvir a voz de quem quer o teu mal. Pare de ouvir o inimigo sussurrando no seu ouvido. Ouça a palavra de Deus. Lembre-se, nós somos mais que vencedores. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, o Senhor vê que nós somos pequenos como Davi. Não temos possibilidade de lutar contra os nossos problemas, contra os gigantes que aparecem na nossa vida. São tantas coisas, Senhor, tantas doenças, problemas, desemprego, fome, miséria. São tantas as coisas que nós nem às vezes conseguimos enumerar. Mas nós confiamos em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que sejamos como Davi, para que olhemos para Ti com mais firmeza, com mais confiança. Aumenta, sim, a nossa fé, pois nós precisamos da Tua ajuda, para que não fiquemos para trás, para que não fiquemos acovardados como aquele exército de medrosos. Nos ajude a sermos fortes, Senhor, confiando em Ti, confiando que a vitória vem do Senhor. Ó Pai, fica conosco nesse dia. Nos ajude a estarmos pensando, refletindo em tudo isso que a Tua palavra tem falado para nós. Durante o nosso dia e também durante a nossa vida. Pois nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não fuja. Enfrente o gigante, confiando em Deus. Busque em Deus essa confiança. Amém.